E já. Boa noite! Boa noite! Ponto pra mim! Falei boa noite antes da Gente, a gente já começou com disputa! Já começou com disputa. Então faz uma torcida aí, Zé. Ponto para os meninos! Não vale! Nossa, e quem entrou hoje primeiro na live também foi um menino, foi o Heitor Oliveira. Oi, gente! Cadê as meninas? Pode encerrar a live. E depois também entrou o Heitor Machado. Ai, cadê as meninas? Alguma E menina entrou me salva! a tia Maristela. Opa! Não tem menina hoje na Entrou a live. Andréia, então empatou. Opa! Tá empatado até agora. Entrou a Esther. E entrou a Esther Moron também. As meninas estão ganhando! Para a contagem! E o Zé ficou bravo. E aí no Instagram, Gabi, tem algum menino entrando? Não. Tem, menino e menina. Ah, tem menino e menina Ô, lá no Zé, Instagram. vamos parar, porque você sabe que lá no Colégio Batista as meninas Mas, arrasam! E menina tá ganhando aqui no E a Instagram. Gabi falou que as meninas estão ganhando. Mas entrou Nossa. os meninos também. Filho, a população de mulheres é 3 vezes maior que a de Não é não, Zé, não é não. Não vale essa contagem. Lá no Colégio Não vale, Batista não. a gente ganha estourado! Eu vou Ó, embora. então vamos fazer o seguinte. O Zé manda um beijo, um abraço pra todos os meninos do Colégio Batista e a Filó manda um beijo pras meninas. Eu Vamos não, lá. vou mandar para as meninas. Não, eu vou mandar para todas as Mandando minhas beijo pra amigas. É. Beijo para todas as meninas do Colégio Batista e da nossa igreja também, da segunda igreja, da primeira igreja, de todas as igrejas que estão aí também. Isso, E eu muito então bem. mando um beijo para todas as meninas também. Então a tia Érica manda um beijo pra todos os meninos do Colégio Batista e Perfeito, todos que estão perfeito. assistindo a gente. Olha esse Zé. Ô, Filó, a Valentina falou pra você mandar um beijo pra ela. Quem que é a Valentina? Dona Valentina? Não, Zé, já Ah, te dona falei. Valentina A tá Valentina assistindo? do 4º ano, Zé. Valentina, um beijo especial pra você, minha linda. Então, tem um monte de gente, né? Quando você quiser beijinho da Filó e do Zé, você coloca aí nos comentários que a gente manda na próxima live, tá bom? Que agora às vezes não dá tempo da gente ficar olhando aqui. Mas sintam-se todos abraçados e beijados, porque tem que ser só virtual mesmo, né? Eu fico pensando o dia que a gente voltar às aulas. Quem vai resistir o abraço, né? Ai, eu não vou aguentar. Porque lá na nossa escola todo mundo ama dar abraço, né? Então, abraça aqui, abraça ali. Acho que a gente vai ter que tudo só cumprimentar, né? Com o cotovelo, não é? Ai, mas eu acho que eu vou abraçar a Deixa eu ver. diretora, a Acho coordenadora que a gente vai ter Sharon. tudo aqui de máscara e com bastante álcool em gel e só fazendo assim, né? Mas tudo bem. Então agora, ó, todo mundo, um abraço bem grande para todos vocês. Um beijo bem grande para todos vocês. Vamos começar a nossa aula, né? Até dezembro a pandemia já foi embora. Zé, fica quieto, Zé. Misericórdia, Misericórdia, Zé. A dezembro. gente quer voltar rápido, não é verdade? Vamos orar? Meus pés. Vai lá, Zé e Filó. Meus pezinhos juntinhos estão. Cruza os dedinhos da minha mão. Abaixa a cabeça com atenção. Feche os olhinhos para a oração. Nosso Deus e nosso Pai, como somos agradecidos ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Embora, ó Deus, estejamos passando por esses momentos, é tão bom nos alegrar aqui com brincadeiras, ó Deus, com as crianças que estão entrando aqui na nossa live e aquelas outras que vão assistir depois, os irmãos em Cristo também que têm acompanhado e têm sido uma bênção também para nós, nos fortalecido, ó Deus. Nós te agradecemos pela Tua Palavra, que é indestrutível, que ela é viva, ela é eficaz e como ela é maravilhosa para nos orientar em qualquer época, ó Deus. Muito obrigada também pela salvação em Cristo Jesus. Pedimos por essa aula, tudo que vamos fazer, que seja para a Tua honra e Tua glória. Oramos a Deus pela salvação, também daqueles que ainda não são salvos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos bem animados cantar a música do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, Ai, eu amo essa música. nada me faltará. Vamos lá, Gabi? Qual que é o tom, Filó? É. Ixi, Esse essa tom aqui é sol. Ixi, é a Eu primeira vou, vez Zé. que a gente canta no sol. Vamos lá. Você é pra cantar direito, sem fazer tcharicaí, hein? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
da sombra da morte, nada, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. Acabou já? E foi, Jéssica? Aí eu vou acabar porque o Zé ele gritou. Ele foi quase um Vai cantar outra parte? Eu só tenho essa parte, Zé. O É. Senhor é meu Curtinho pastor. agora. Vamos todo mundo falar o versículo? Ó. Salmos 23, 1. O Tá. Senhor. De novo, 1, 2, 3 e. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Salmos 23, 1. Hoje eu mandei lá, né? E se você não recebeu hoje, você vai receber amanhã. As questões dessas aulas aqui do capítulo 3 e do capítulo 4, das aulas passadas do Hudson Taylor. Ah, já recebi sim. Já recebeu, Flor? Já. Ah, muito bem. Eu não recebi nada, não. Olha no post. Você não sim. olhou no Escola Web, hein? Tem que olhar lá no Escola Web. E você então vai fazer e você vai perceber para algumas salas eu pedi o versículo da nossa aula, que é o Salmos 37, 5. Vamos lá? Vamos falar, vamos ver quem que vai falar mais bonito, o Zé ou a Filó. E todo mundo aí de casa falando junto. 1, 2 e já. Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Salmos 37, 5. Esse é o lema, é o tema, né, da nossa aula aqui do Hudson Taylor. Vamos cantar mais um e aí a gente vai fazer a revisão da aula e entrar na parte de hoje. Vamos lá, Gabi? Vamos falar de Jesus, ser um missionário de Deus, um emissário. Para quê? O que é o emissário? É aquele que leva a mensagem para mostrar aos outros Jesus. Mas o livro tem palavra. Tá aqui comigo, Zé. Gente, ele não larga esse livro sem parar. Aqui. Vamos lá? Vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e luz. Na escola, em minha casa, onde quer que eu andar, pra falar de Cristo, vou onde Deus mandar. Pois vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e luz. Jesus está voltando, não posso perder tempo. Ser um missionário de Deus, emissário pra mostrar aos outros Jesus. Vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e luz. Na escola, em minha casa, onde quer que eu andar, pra falar de Cristo, vou onde Deus mandar. Pois vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e luz. Jesus está voltando, não posso perder tempo. Ser um missionário de Deus, emissário pra mostrar aos outros Jesus. Amém. Pra Amém. mostrar aos outros Jesus. Jesus. Nós temos que ser a luz do mundo. Hoje, no final da aula, a gente vai cantar Minha Pequena Luz, Vou Deixar Brilhar. Mas Ai, que legal. quando, Zé? Qual foi o tom desse aí que a gente cantou agora? A gente cantou esse em lá, Ai, Zé. que curioso, até parece. Qual Zé, foi? curioso. Qual que nós vamos cantar, dona No Eva? final, a gente vai cantar aquele que você gosta. Da segunda, Minha da Pequena terça, da Luz, quarta? eu vou deixar brilhar. Que dia? Luz. Segunda, terça, quarta, Ah. quinta, sexta, sábado e domingo. Vamos lá, vamos lembrar nossa aula então. Aí vamos que eu tô curiosa. pra O saber que Hudson aconteceu. teve que se mudar. Lembra disso? Porque os médicos lá da onde ele morava, né, estavam com inveja porque ele tratava muito bem os pacientes e tudo mais. Ele ficou meio triste de ter que se mudar, mas ele sabia que todas as coisas têm um plano, né? Que Deus tem um plano para tudo. Mesmo quando as coisas não são boas aos nossos olhos, a Bíblia fala que elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Eu amo. Eu também. Eu também. Então, todas as coisas que acontecem, mesmo que elas não sejam boas, e a gente não consegue às vezes entender, mas confia no Senhor. Ó, deixa com Ele que o mais Ele fará. Todas as coisas vão cooperar juntamente para o bem. E o Hudson nem imaginava, mas na outra cidade ele conheceu o amor da vida dele. A Maria Jane, né?
a Maria, uma missionária também inglesa, que morava já na China há algum tempo e trabalhava lá com as crianças. E ele se apaixonou, né? Não se apaixonou, mas realmente amou ela de todo o seu coração e falou para ela que ele estava orando para que Deus pudesse uni-los, né, no matrimônio, no casamento. Mas antes deles se casarem, o Hudson teve que falar uma coisa para Maria. Quem se lembra o que era? Que ele teve que falar. Rápido, em 2 semanas. Ele casou rápido, em 2 semanas, mas antes ele precisava falar alguma coisa. Que ele era um médico. Pobre. Isso! Essa Ei, pergunta tá lá no questionário. Que ele era um médico pobre, ele Pobre, não então. tinha salário, ele dependia, ele confiava em Deus para suprir todas as suas necessidades. A Maria aceitou casar com ele? Aceitou. Sim, porque ela também confiava em Deus, ela tinha aprendido a confiar em Deus. E os ela dois amou ele estavam também. dispostos a trabalhar por Jesus. E olha que eles trabalharam, hein? Vamos lembrar tudo que eles faziam? Eles davam aula para as crianças. O que eles serviam na hora do almoço? Refeição. Refeição. Para quantas pessoas? 70. Nossa, gente, o Zé hoje tá ó. Ei, Ele tá decidindo Gente. ganhar a competição. Que coisa! Eles serviam um almoço para mais de 70 pessoas. E eles também cuidavam dos doentes, né? Lembrando sempre que o Hudson também era um médico. Então ele usava também a sua profissão. É legal a gente falar disso. Porque às vezes tem gente que acha que missionário não tem que estudar, que não tem que fazer nada, só estudar a Muito Bíblia. pelo contrário. Muito pelo contrário, né, Filó? Tudo aquilo que você souber fazer, que você se aprimorar, Deus vai com certeza usar na obra dele. Então, o Hudson tinha conhecimentos farmacêuticos farmacêuticos e tinha conhecimentos da medicina, porque ele era um médico formado, então ele podia tanto medicar, atender, como ele também podia cuidar da alma, né? Porque ele também conhecia a Bíblia, era uma pessoa muito estudiosa. Então, o que você quer ser quando crescer? Pensa aí. Aquilo que você quiser fazer, pense que você também pode fazer para a glória de Deus. A tia Érica, por exemplo, quando eu comecei a querer ser alguma coisa, eu estudei piano. E quando eu comecei a estudar piano, eu nem imaginava como que eu ia poder usar o piano para a glória de Deus, né? Hoje eu posso tocar piano na hora dos cultos. Também Posso. arrumou um marido pobre. Não foi? Mas rico nas coisas de Deus, né, Zé? Amém, amém. Que bem. Isso, que bênção, que Olha bênção. só, pastor Wagner. É, rico nas coisas de Deus. Então, às vezes a gente vai estudar alguma coisa e não sabe para que vai usar aquilo. Então, eu pude usar o que eu estudei, uso até hoje, para a glória de Deus, para trabalhar também para Deus. Não é legal isso? Então, o que você quer ser quando crescer? Às vezes você pode ser um advogado que vai ajudar também, que também vai pregar para as pessoas que estão perto de você, os seus clientes. Se você for uma manicure, enquanto você faz as unhas, você pode falar de Jesus também. Se você é uma cabeleireira, um menino que talvez é um mecânico, ou até mesmo um engenheiro, um pedreiro. Já pensou você sendo engenheiro e falando lá então para o chefe da obra e para todos os seus empregados lá na obra, né, os pedreiros empregados, você podendo falar de Jesus para eles. Se você é um técnico de futebol, pode falar de Jesus para o seu time todo. Enfim, olha, a obra de Deus não tem limites. A Bíblia mesmo fala que o campo é vasto. Então, aquilo que você estudar, faça muito bem feito. Peça para Deus usar você. Então, você pode ser um missionário em qualquer lugar que você andar, igual a gente cantou agora mesmo. Não é verdade? Então, Verdade. o Hudson atendia as pessoas o dia todo e de noite eles faziam cultos. E aí a gente falou alguns nomes de pessoas que aceitaram Jesus, né? Na aula da semana do sábado eu falei alguns nomes para vocês. Ó, tinha o senhor Tsui, tinha o senhor Fan, Tem um como nome é? muito O difícil. Sung, o senhor Sung, não é Sunga, Sung, Sung. senhor Sung, várias pessoas. Gente, E nós paramos a lição quando este homem aqui, vamos ver quem é que lembra o nome dele, são só 2 letrinhas. Só 2 letrinhas. Deixa eu ver, Gabi, olha o Instagram aí pra ver quem vai falar o nome do senhor. Já respondi muito. Eram agora eu vou deixar apenas você um 2 pouquinho. letrinhas. É muito Vamos ver difícil. se alguém...
se alguém lembra o nome deste senhor, que era um líder, né, de uma seita. Ele liderava pessoas a adorarem ídolos, né, de imagens, de estátua. E aquelas pessoas verdadeiramente, no fundo do seu coração, elas eram devotas, elas oravam para aquele ídolo, elas adoravam aquele ídolo. Pena, né, que aquele ídolo não tem vida, é estátua, é de barro, é feito por mãos humanas. Nada que é feito por nossas mãos deve ser adorado. Não. Deus, ele é o único criador. Amém? Amém. Só ele pode ser adorado. Porque tudo que eu fizer com as minhas mãos vai ser uma criatura. E criaturas não é para serem adoradas. Deus, que é o criador, é para ser adorado. Posso ouvir um amém seu aí? Amém. Que bênção. Amém. E o senhor Ni, ele era, né, cego espiritualmente, ele não conhecia a palavra e ele dobrava os seus joelhos perante aqueles ídolos, né, aquelas imagens feitas por mãos humanas. Ele rezava, ele orava, ele implorava e ele nunca conseguia sentir paz no seu coração. Lembra da música que a gente também canta aqui? Só em Jesus a paz, só em Jesus a paz, só em Jesus a paz, ele é nossa paz. Então, olha, ele procurava essa paz e ele não conseguia achar. Não conseguia. Alguém respondeu aí, Gabi? Não. Ninguém lembra, né? É um nome difícil. difícil, Deixa eu ver aqui se alguém né? Já falou acertou. aí. Dá uma chance aí. Ela falou aí, agora há pouco. Não, ainda não. Então, esse senhor... Senhor Ni. Você acertou. É o senhor Ni. É o senhor Ni. Isso! Esse é hoje. Ponto pro Zé! Menina. Goleada. O senhor Goleada. Ni, o senhor Ni. Hoje eu deixo, Zé. A Filó vai deixar você ganhar hoje, né? O senhor Ni, então, este homem, líder dessa seita, que adorava ídolos, ele a vida inteira, mas de verdade mesmo, ele procurava a paz, ele procurava descanso nos braços, né, do seu Deus, e ele não conseguia. E por que ele não conseguia? Porque todo ídolo é uma estátua. A Bíblia fala que estátua tem olhos, mas não... Não vê. Isso! E- Tem boca, mas não... Fala. Tem mão, mas não... Pega. Tem pé, mas não... Fala um aí, Filó. Tem pé, mas não... Ele não anda. Mas não anda. Tem que a Filó Tem já fala, nariz, escuta. mas Olha não... só, Zé. Tem nariz, mas não... Cheira. Cheira. Nenhuma estátua vai enxergar, vai ver, vai fazer nada. Ela não fala, né? Então, ele não sentia paz e ele procurava, ele parece aquela música, a gente devia ter cantado ela, né? Muita gente por aí, corre, corre, vai atrás, todos andam procurando algo que lhes dê a paz. Era isso que o senhor Ni queria. E numa bela noite, ele entra lá, naquele lugar onde eles faziam o culto, que era a casa do Hudson e da Maria, e ele escuta a pregação, não que o Hudson inventou, mas a pregação da palavra de Deus, amém? É a Amém. palavra de Deus. O evangelho são as boas novas que estão escritas aqui na palavra de Deus. O que o senhor Ni escutou naquela noite? Vamos lá, rapidinho, quem pode me ajudar aqui? O que o senhor Ni escutou? Vou mostrar o livro Sem Palavras do Zé. Ele escutou sobre o amor de Deus e que Deus quer a nossa presença sempre com ele. Mas ele escutou sobre o seu pecado. E o seu pecado o afastava de Deus. Mas ele escutou que Deus nos amou tanto que enviou o seu único filho para morrer por nós. Isso, dar a sua vida. Mas ele ficou morto, Filó? Não. Ele ressuscitou ao... Ressuscitou o terceiro dia. E a Bíblia fala que todo aquele que crê com o coração e pedir com a sua boca, será salvo. Romanos 10:9. Foi isso que o senhor Ni ouviu naquela noite. Ele ouviu o puro evangelho. As boas notícias de Deus para nós homens. E então, o que o senhor Ni fez? Ele recebeu Jesus como seu
Salvador. Amém. E quando ele recebeu Jesus, imediatamente ele sentiu a paz que ele tanto procurava. Só em Jesus, a paz só em Jesus, a paz só em Jesus, a paz, ele é a nossa paz. Amém. Muito bem, Filó, está cantando muito bonitinho. E aí eu parei aqui. Depois de alguns dias, o Sr. Ni chegou para o Hudson e disse assim, aqui começa o nosso capítulo 5, penúltimo capítulo da história do Hudson Taylor. Senhor Hudson, posso te fazer uma pergunta? E o Hudson disse, claro, Sr. Ni, fique à vontade. Quanto tempo o senhor e o seu povo conhecem essa verdade sobre a salvação em Jesus Cristo? Quanto tempo vocês ingleses conhecem essa verdade? E o Hudson falou assim para ele, quando eu nasci, já tinha centenas e centenas de anos que o meu povo pregava a palavra de Deus. E o Sr. Ni disse, o quê? Centenas de... Ele foi ficando bravo. Centenas de anos que vocês conhecem essa verdade que liberta a gente, que salva a nossa alma. Centenas de anos. E vocês só vieram nos contar agora. Olha, Sr. Hudson, o meu pai procurou a salvação por muitos anos na sua vida. O meu avô também. Os meus bisavós também. Toda a minha família. E agora todos eles já morreram e estão no inferno. E o senhor quer me dizer que já conhecia esse evangelho há tantos anos? Por que vocês demoraram tanto para vir aqui? E o Hudson, sabe, o livro do Hudson conta que nunca mais ele esqueceu dessa pergunta. E isso mudou a vida dele. Daqui a pouquinho você vai ver por quê. O Hudson sentiu como se alguém estivesse colocando uma espada no coração dele. E puxa vida, ele já estava fazendo bastante coisa para Deus. Mas ele começou a se culpar. Por que, Senhor, a gente demorou tanto para vir para a China? Realmente, quantos milhões e milhões e milhões de pessoas morreram sem ter ouvido falar de Jesus? E a Bíblia é muito clara. Só pode ser salvo aquele que invocar o nome de Jesus. E o próprio livro de Romanos pergunta, como invocarão de quem eles nunca ouviram? Como uma pessoa vai invocar o nome de Jesus se ela nunca ouviu Jesus? E como que ela vai ouvir de Jesus se eu e você não formos falar para ela? Você viu a nossa responsabilidade? Nós temos que falar para as pessoas do amor de Deus. Essa é minha e sua responsabilidade. Porque os discípulos lá do Senhor Jesus, que receberam essa ordem enquanto Jesus estava na terra, eles não existem mais. E essa ordem é para todo aquele que é salvo. A gente precisa falar de Jesus. E o Hudson nunca mais esqueceu essa frase e continuou trabalhando. E ele ficou assim, ele às vezes subia numa colina e ele olhava a China lá do alto e ele pesava no seu coração, ele falava, meu Deus, a China é um dos maiores países do mundo, tem milhões de pessoas aqui, como que eu vou fazer? Olha, só nas províncias que eram ao redor de onde ele estava, eu anotei que tinha na época 380 milhões de pessoas. 380 milhões de pessoas. 380 milhões. A maioria delas nunca tinham ouvido falar de Jesus. E o Hudson era só ele e a esposa. E alguns outros crentes que agora tinham recebido Jesus, algumas outras pessoas. E ele falava, meu Deus, como que eu vou fazer? Não tem como eu sair pregando para todo mundo. E aquilo foi pesando no coração dele. Bom, para piorar a situação do Hudson, que já trabalhava bastante, agora, lembra que eu falei semana passada, ele trabalhava muito, ele ficava bem cansado, ele e a Maria, porque eles trabalhavam o dia todo, mas eles sempre estavam alegres e contentes, porque eles estavam trabalhando para Deus. A Bíblia tem um versículo que fala que a alegria do Senhor ela é a nossa força. Você está sentindo fraquinho? Você está fraquinho? Está fraquinha? Está com fraqueza aí na sua casa? Se não for fraqueza de alimento, tá? Porque às vezes a fraqueza é falta de alimento. Vai comer direitinho. Às vezes a mamãe faz arroz e feijão e você fica comendo chips.
Não pode, não. Tem que comer comida. Então, Se não for essa fraqueza de alimento, se for aquela fraqueza de desânimo, se alegre no Senhor. Começa a cantar louvores, começa a contar as bênçãos, pega seu caderninho, começa a anotar tudo de bênção que Deus te deu. Ó, você tá respirando, você tá vestido, você tem casa, você tem roupa, você tem comida, você tem um pai, você tem uma mãe, ou você tem um avô e uma avó que cuida de você, você tem professores que te amam lá no colégio, você tem uma escola. Se a gente for colocar no papel, principalmente quem tem Jesus tem a salvação. Só isso já era o suficiente para a gente viver com muita alegria. Amém? Amém. Amém. Bom, mas para ajudar, para piorar a situação, o senhor que ajudava ele lá no hospital, que era um senhor escocês que tinha um hospital lá na cidade em Nimbo, né, onde o Hudson morava. Esse senhor foi embora para a Escócia e perguntou então para o Hudson se o Hudson podia cuidar do hospital. O Hudson não tinha nada para fazer mesmo, né? Ele só trabalhava o dia inteiro. E ele perguntou se o Hudson podia cuidar do hospital para ele. O que o Hudson respondeu? Eu cuido. Sim. Ele respondeu, eu vou orar. Mas ele orou e cuidou, tá? Ele orou e ele já sentiu, Deus com certeza falou no coração dele, Hudson, tem só você aqui, não tem outro médico. Você vai ter que cuidar do hospital também. E eles começaram então a trabalhar. Aí o Hudson chamou todos os funcionários, né, lá do hospital e falou assim pra eles, olha pessoal, o doutor que trabalhava aqui, meu amigo, tudo mais, escocês, ele precisou ir embora e ele só deixou dinheiro suficiente para pagar o salário de vocês deste mês. Eu não tenho dinheiro para pagar o salário de vocês o mês que vem. Eu não tenho. Mas o meu Deus, ele é rico. E o meu Deus sempre supre as minhas necessidades. E eu vou orar ao Senhor para que ele dê um jeito que eu possa pagar vocês. Mas eu preciso que vocês também confiem em Deus. Quem está disposto a confiar em Deus comigo? Muitos funcionários, eu. Muitos não. Pegaram suas coisas e foram embora. Então o Hudson ficou com um hospital com 60 doentes e poucos funcionários. Então ele que já trabalhava tanto, começou a trabalhar muito ainda, mais ainda. E sempre orando para que Deus suprisse as necessidades. Uma bela manhã, o funcionário que cuidava da alimentação, né, da cozinha, mostrou para ele, olha senhor Hudson, a nossa despensa está quase vazia. Eu estou abrindo hoje o último saco de arroz. Né? A maior parte da comida dos chineses é arroz. Eu estou abrindo o último saco de arroz. E o Hudson disse para ele, vamos orar. Deus vai cuidar de nós. Deus nunca nos abandona. E ele sempre manda a comida na hora que a gente precisa. E era bom ver em Hudson essa confiança, né, no Senhor, essa fé que ele tinha. Olha só, a Bíblia fala que sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Você tá com falta de fé aí, tá chorando porque não sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, no mês que vem, lá em dezembro, né, Zé? A gente não sabe. Não chora não. Aliás, pode chorar aos pés de Jesus. Coloca toda a sua ansiedade. A Bíblia fala que ele cuida de nós. Amém? Amém. E aí, eles foram orar então. Antes que o saco de arroz terminasse. Eles fizeram lá o arroz naquele dia, provavelmente fizeram na janta. Antes que esse saco de arroz terminasse, chegou uma carta lá da Inglaterra de um amigo de longa data do Hudson. Esse amigo dele era um amigo muito rico e era um crente no Senhor Jesus Cristo também. E esse amigo mandou muito dinheiro, mandou dinheiro suficiente para comprar comida por muito tempo e ainda pagar os funcionários. E ainda o amigo disse assim na carta, meu querido amigo Hudson, eu sei que você cuida aí de muitos doentes e faz uma obra muito bonita. Por favor, se você tiver falta de alguma coisa, peça para mim, porque eu quero investir na obra de Deus. Olha que bênção. O Hudson chamou os funcionários. Que bênção, né, Zé? O Hudson chamou os funcionários e mostrou para ele. Olha aqui, funcionários. Meus amigos, meus irmãos em Cristo, eu não disse para vocês que Deus cuida de nós na hora certa, na hora que a gente precisava. Não foi antes e nem depois, mas no momento em que nós precisávamos, Deus cuidou e enviou o dinheiro que a gente precisava e aqui está o salário de vocês. E aqueles
Não é bem feito, Zé. O que é? Que bênção. E aqueles funcionários então se regozijaram, louvaram a Deus, cantaram e oraram agradecendo e deram testemunho para os outros chineses de como esse Deus, que não era uma estátua parada, como esse Deus era diferente daquele outro que eles adoravam. Que esse Deus era um Deus que respondia às orações, né? e Deus sempre responde às nossas orações. Às vezes ele fala assim, espera um pouquinho, não é agora ainda que eu vou resolver isso. Eu acho que ele tá falando isso pra gente agora, porque a gente tá orando, Senhor, acaba logo essa pandemia, deixa a gente voltar pra escola, deixa a gente voltar pro serviço. E pode ser que Deus tá falando assim pra gente, ó, espera, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou no controle, tenha calma, eu estou cuidando de vocês. Pode ser que ele tá dizendo pra gente, ó, espera um pouquinho, mas vai chegar a hora que ele vai dizer sim. E tem horas que Deus diz não. E foi isso que aconteceu ali. O Hudson trabalhando tanto, ele, a Maria e todos os funcionários, e cuidavam dos doentes, davam remédios, falavam da palavra de Deus, ganhavam almas, muitas almas se converteram nessa época aqui, mas chegou uma hora, né, que Deus falou pro Hudson, tá na hora de você ir embora. Tá na hora de você ir embora. Como assim? Porque ele ficou doente. O Hudson ficou muito doente na China. Lembra que ele, quando era criança, tinha uma saúde bem debilitada? Mas Deus fortificou e ele pôde fazer tantas coisas. Quando ele era jovem, ele também ficou bem doente. O médico disse que ele ia morrer. E ele falou, fica tranquilo, médico. Deus tem um plano pra mim. Se ele quiser que eu morra, eu morro. Se ele não quiser que eu morra, ele vai me levar pra China. E ele levou. E agora já fazia, então, 6 anos e meio que o Hudson estava trabalhando na China sem ter tido nenhum dia de férias. E a gente reclama, às vezes a gente tem 1 mês de aula, ai tia, quanto que é as férias? Quanto são as férias? Né? A gente fica com uma canseira, uma preguiça. E ele já fazia mais de 6 anos que não parava e ele ficou doente. Ele ficou bem doente. E ele sentiu então paz de Deus, que Deus estava dizendo para ele que era a hora dele voltar para a Inglaterra. Não definitivamente, mas né, para que ele pudesse restabelecer a sua saúde. E principalmente uma coisa também, ele não estava indo para a Inglaterra para ficar deitado na cama. Aqui ele está deitado ainda na China. Sabe o que ele queria na Inglaterra? Pregar. Pregar para ganhar almas? Será? Também, né, Zé? Mas ele queria pregar para aqueles que já eram salvos, falando para eles. Novos missionários. Vamos para a China. Vamos para a China. A China tem milhões de pessoas que nunca ouviram de Jesus. Aqui vocês já ouviram muito de Jesus na Inglaterra. Vamos embora. Era isso também que ele queria. Então ele foi. Maria cuidou dele para ele se recuperar um pouquinho. E agora ele já tinha uma filhinha. A filhinha chamava Grace. Que significa graça, né? A graça de Deus. E ele, a Maria, a Grace e um senhor chinês chamado Yang, ou acho que é Yang, esses 4 então embarcaram no navio e voltaram então e foram para a Inglaterra para um tempo ali de cuidados médicos. Enquanto eles faziam aquela longa viagem, quem se lembra quanto tempo durou a viagem do Hudson da Inglaterra para a China? Fala aí, Filó. Fala aí, Filó. Foi 5 meses, não foi? Isso, ponto pra Filó. Muito bem. Deixa eu colocar aqui. Filó. 5 meses. A história agora não conta se demorou mais 5 meses. Talvez tenha demorado um pouquinho menos, porque agora os navios, né, depois de 6 anos, podia ter um motorzinho um pouquinho melhor. Mas nesse tempo dentro do navio, olha o que o Hudson fez. Ele orou. É claro que ele não ficava 24 horas orando, mas ele passava a maior parte do seu tempo dentro do navio orando. E ele clamava a Deus. Ele pedia assim, Deus, Senhor, eu estou indo, mas ajude que eu possa voltar. E principalmente, Senhor, por favor, levante pelo menos 5 pessoas lá da Inglaterra que queiram vir para a China para falar de Jesus para essas pessoas aqui. Por favor, Senhor. E ele orava incessantemente naquele navio. Você tem orado também esses dias? Sabe, eu tenho visto muitas mães reclamarem que nesses dias as crianças estão
claro, depois de fazer suas tarefas, né, e tudo mais da escola, ficam muito tempo no celular, jogando, assistindo coisinhas que às vezes não... TikTok, né? Ainda um ou outro, né? De vez em quando é legal pra gente rir também, porque a gente também precisa rir. Mas às vezes você já percebeu que a gente perde horas do nosso dia jogando e às vezes quando chega na hora de dormir, que a gente lembra que nem falou com Deus? Não é? E aí a gente faz aquela oração assim, né? Lá na cama, já deitada embaixo da coberta. Senhor, obrigado por esse dia, abençoe minha noite de sono, em nome de Jesus, amém. Acabou. Acabou. Isso é ter comunhão com Deus? Você tem comunhão assim com seu pai e com sua mãe? Você chega pra eles em casa e fala: oi mãe, tudo bem? Obrigado pela comida que a senhora me deu hoje, tá? Até amanhã, tchau. Já pensou se você falasse desse jeito com seu pai e com a sua mãe todo dia? Você ia ter relacionamento com eles? Acho que eu ia levar uma burdoada. Sem contar, né, Filó, que seu pai e sua mãe não iam saber nada do seu dia, nem você do dia deles. É verdade. É tão bom, às vezes, quando chega a mãe, ou até a avó, a tia, alguém, né, que cuida da gente, fala: como foi seu dia? Que aulas você teve? Que tarefa você fez? O que você tem que fazer? Não é verdade? Briga não, né, Zé? Briga é ruim. É tão gostoso. E você também, às vezes, pergunta pra sua mãe, né? Mãe, como que foi seu trabalho? Ô, pai, tô vendo que o senhor tá cansado, o senhor tá preocupado? Como que foi? A gente não fala com pai e mãe desse jeito. A gente não fala com a professora desse jeito. Já pensou chegar na escola e falar: oi, professora, obrigada pela aula, viu? Até amanhã, tchau. E ficar lá depois 4 horas olhando pra cara dela e nem conversar com ela? Não é assim. Não. Mesma coisa nosso relacionamento com Deus. A gente precisa gastar tempo com Deus. A gente precisa orar, falar com Ele, ajoelhar ali ou mesmo de pé, onde você estiver andando, mas falar e contar as coisas, colocar as suas ansiedades para o Senhor, ouvir a sua voz, ouvir a palavra de Deus, né? Ler a palavra de Deus para você ouvir a voz de Deus. Isso é relacionamento. Então, ó, uma dica para você aí, tá bom? Não fica mexendo no celular e ligando só joguinho, só internet depois das tarefas antes de falar com Deus. Passa um tempo com Ele, você vai ver como sua vida vai ser diferente, como você vai ter muito mais paz, muito mais sabedoria para lidar com as situações. Então vamos ter um tempo com Deus. Isso a gente aprende aqui na vida do Hudson, ó. Ele aproveitou bastante tempo para ficar com Deus. E aí, quando ele chegou na Inglaterra, ele começou a visitar várias igrejas depois que ele recuperou um pouquinho. Só que o médico que atendeu ele na Inglaterra falou assim para ele: olha, senhor Hudson, o senhor tem problemas muito sérios de saúde e sempre teve, né? E lá na China só comendo arroz e comendo ovo de pata, o senhor ficou meio desnutrido. Eu acho que ele falou isso, tá? Não tá lá na história. Mas a alimentação lá era mais precária. Então, olha, o senhor, sinto muito, mas nunca mais o senhor vai voltar pra China. Nunca mais. E o Hudson nem ligou. O Hudson falou assim: olha, doutor, obrigada, viu que o senhor tá preocupado comigo, vai cuidar de mim, mas quem cuida de mim mesmo é o meu Deus. Eu vou tomar os remédios que o senhor tá me dando, vou fazer o tratamento, vou descansar bastante, como o senhor ordenou, mas quem cuida de mim é meu Deus. E quem dirige a minha vida é o meu Deus. Se ele falar que eu tenho que voltar para a China, eu vou voltar para a China. Se ele falar que eu não tenho que voltar, eu não vou voltar. E o Hudson, todos os dias, lá na casa dele, no seu escritório, ele colocou um mapa da China na parede. E todos os dias ele orava, ele olhava aquelas 11 cidades que tinham ao redor da onde ele já estava, né, ele morava antigamente na China, e ele clamava a Deus que mandasse missionários, porque eram 380 milhões de pessoas só naquele entorno onde ele morava, e 1 milhão de pessoas por mês na China inteira morria sem Jesus. Olha só, morriam sem Jesus. 1 milhão de pessoas por mês morriam sem Jesus, e olha que nem tinha coronavírus, hein? Olha só, morriam pessoas sem Jesus. E isso doía no coração dele. Então, depois que ele descansou um pouco, ele começou a viajar por toda a Inglaterra, pregando a palavra de Deus, para que Deus levantasse pessoas que quisessem que quisessem ir para a China. E ele pregava e falava para eles de como Deus, né, tem nos amado, tem nos chamado, e como pessoas. Ele sempre contava a história do Sr. Ni, falando para eles, né, por que vocês demoraram tanto? Por que vocês demoraram tanto? E
Dias e dias e dias e anos foram se passando. Ele teve um outro filho lá na Inglaterra, depois mais um outro filho, depois mais um outro filho. 4? Então ele tinha a Grace e mais 3 meninos mais lá. E o tempo foi passando. E parece que quanto mais o tempo passava, mais distante a ideia de ir para a China ficava, né? Não no coração dele, porque o coração dele gritava, né? China, 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 mas ainda não tinha chegado o momento dele ir. E de tanto que ele orou e de tanto que ele viajou à Inglaterra, 5 pessoas se levantaram dizendo: nós vamos ser missionários na China. Se eu não me engano, eram 3 homens e 2 mulheres. Nós vamos ser missionários na China. Isso alegrou muito o coração de Hudson. E se você quiser saber se Hudson foi com eles para a China, você vai ter que voltar aqui no nosso último capítulo. Quando? Sábado. Às que horas? 18h30. Sábado, 18h30. Agora eu tô curiosa. Será que o Hudson volta para a China Ai, junto com esses missionários? Ai, Ou será que eles vão sozinhos? eu acho que volta. Será que ele volta ou será que ele não volta? Para Volta. você saber, volta aqui sábado às 18h30 e nós vamos terminar essa história maravilhosa desse homem que sofreu tanto com a saúde, mas teve tanta força e colocou toda a sua vida ali. E ele disse uma frase assim, ó: se eu tivesse 1000 vidas, eu daria as 1000 vidas pela China. Ou melhor, eu daria as 1000 vidas por Jesus. Amém? Amém. Vou terminar a nossa aula, antes da gente cantar, te fazendo 2 perguntas muito importantes. Se você já é um crente no Senhor Jesus Cristo, você é um salvo, você já recebeu Jesus como Senhor, é minha e sua responsabilidade a gente falar de Jesus. Já imaginou que muitas pessoas vão dizer isso quando passarem pelo tribunal de Cristo? Porque nunca ninguém me contou. Porque ninguém me contou, Senhor da salvação. Olha, já faz tanto tempo que a gente sabe da verdade, não é? Nós temos Bíblias, olha, só aqui na minha casa, eu não sei nem te falar quantas Bíblias eu tenho. E você também deve ter, né? Ou se não tem, a gente até baixa de graça hoje no aplicativo do celular. Então não é desculpa que a gente não tem Bíblia. A gente tem Bíblia para falar de Jesus, a gente tem um livro sem palavras para pregar de Jesus, mas às vezes a gente fica tão preocupado com as nossas coisas do dia a dia, ou gastando tanto tempo jogando, não fazendo nada, que a gente acaba não falando de Jesus para ninguém. E olha que agora, na nossa época, a gente ainda tem a rede social, que a gente sempre pode estar colocando versículos, filmes, músicas, mensagens falando sobre a salvação. Que triste, né? A gente tem a verdade e a gente não leva a verdade. Então, que Deus nos ajude. Peça a ajuda de Deus. Eu também vou pedir a ajuda de Deus, que Deus nos dê coragem, ousadia, para a gente poder falar do amor de Cristo para todas as pessoas, né? Que nem a gente cantou, ser um missionário de Deus, um emissário, aquele que leva a mensagem para mostrar aos outros Jesus. E se você ainda não tem Jesus, o que você está esperando para receber Jesus? Você já entendeu que é pecador? Você já entendeu que está separado de Deus? Você já entendeu que só é através do sangue de Jesus Cristo, não é por mais ninguém que você é salvo. A Bíblia é muito clara, o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus para você é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O que você está esperando para receber Jesus? Não perca tempo, é hoje o dia da salvação. Se você ainda não tem certeza da salvação, a Bíblia é muito clara em Romanos 10:9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Muito bem, será salvo. O que você está esperando? E essa mensagem não é só para as crianças, não. É para adultos, é para qualquer pessoa. Se você já sabe que é um pecador, precisa receber Jesus. Jesus já pagou o preço por você. Recebe o presente da salvação. Amém? Vamos orar e depois a gente vai cantar. Pai querido, obrigada porque Jesus já pagou o preço do meu pecado. Ele deu a salvação para mim e para todo aquele que crê. Ajude que se alguém ainda não tem Cristo como Salvador, agora possa ser o dia da sua salvação. Ajude que a pessoa, Deus, confesse o Senhor através da sua boca e creia no seu coração. E para nós que já somos salvos, nos dá coragem, nos dá ousadia,
Ó Deus, nos dê coragem e ousadia para que possamos pregar a palavra do Senhor. Levar o evangelho a outras pessoas que ainda não ouviram de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos terminar então cantando Minha Pequena Luz, Vou Deixar Brilhar. Olha só, o Hudson era uma pequena luz lá na imensidão da China, não é? Mas ele não brilhou lá? Muito. Brilhou ou não brilhou? Brilhou. E ganhou muitas almas para Cristo, né? Amém. Legal, hoje tem bastante gente assistindo, que bom. Vamos lá? Vem aí, Gabi, então, Minha Pequena Luz, Vou Deixar Brilhar. Eu e o Zé vamos cantar uma parte, a Gabi canta a outra, você em casa decide o que quer cantar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar, vou deixar, vou deixar brilhar e brilhar. Minha luz brilhar, mais rápido. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar todo dia e todo lugar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Vamos lá, Zé. No domingo me deu o dom do amor. Na segunda eu vou lhe dar louvor. E na terça me disse o que falar. Quarta-feira me ensinou a orar. E na quinta me deu mais um pouco de luz. Sexta-feira me fez amar Jesus. E no sábado me deu o poder divinal de deixar minha luz brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar todo dia em todo lugar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Amém. Tô vendo aqui, ó, o Arthur contou para 3 pessoas do condomínio. Amém, Arthur. Amém. Que bom, que bênção. O Heitor também, já falei. Amém. Que bênção, Arthur. Lembra qual é a coroa que a gente ganha quando fala de Jesus e aceita Jesus? Quando alguém aceita Jesus, que a gente falou? A coroa da alegria. Da alegria, Zé. A coroa da alegria. Pessoal, um beijo pra todos. A gente se vê no sábado, então, às 18h30. Tchau, pessoal. Beijo pra todo mundo. Beijo. Beijo, boa meninas. noite. Pros meninos também. Os meninos.